Boa tarde. Tem que liberar aí, doutor. Tá ligado? Eu parabenizo o caro deputado Edmilson Rodrigues pelo requerimento para realizar essa audiência pública, que tem o foco aí no projeto de lei de iniciativa do deputado Hildo Rocha. O doutor Diego já comentou, né, do risco de colocarmos essa auditoria numa empresa privada. Hoje, o mercado já manda nos juros. Quem define a taxa de juros, deputados, é o mercado. O Tesouro emite o título, o Banco Central leiloa, os dealers participam do leilão e só compram o título quando o juro chega onde o mercado deseja. Eles mandam nos juros. É o mercado que cria os mecanismos que geram dívida. Haja vista esse último mecanismo aí das estatais não dependentes que estão sendo criadas em várias cidades do Brasil, em vários estados do Brasil, um esquema financeiro ilegal. É o mercado que usufrui do sistema da dívida. É o mercado que detém o conhecimento sobre os detentores dos títulos. Porque a CETIP, que antes era um departamento do Banco Central e foi privatizada, é uma central de custódia, ela detém o controle de quem são os detentores. Foi um dos requerimentos aqui, uma das respostas a requerimento de informação dos parlamentares, está escrito isso lá. Na hora de pagar os juros, se não soubessem quem detém os títulos, para quem pagariam os juros? Aí pagam, o Tesouro abre o caixa, paga os juros, e como é que isso chega na mão do detentor? É através da CETIP, através da custódia, e vai para os bancos. Então, enquanto o cidadão que paga a conta, os parlamentares, os órgãos de controle, não têm acesso a quem detém os títulos da dívida, uma empresa que foi privatizada tem controle. Então, assim, está em mãos privadas. A definição dos juros, a definição dos mecanismos que geram dívida, todo o benefício do sistema da dívida e todas as informações sobre os detentores. Agora, a auditoria também vai ficar na mão do mercado? Não é possível que essa auditoria fique em mãos de empresas ligadas ao mercado financeiro, a interesses financeiros. Nós temos que exigir que os órgãos de controle realizem a auditoria da dívida pública, aliás, como neste momento o TCU está realizando a auditoria da dívida interna. Tem um procedimento que foi aprovado no plenário do Senado e que está sendo, o TCU está dando andamento. Teve uma audiência pública há poucos dias atrás, a Auditoria Cidadã, inclusive, foi convidada a se manifestar. Bom, vamos ver aqui nesses rápidos minutos. Primeiro, o que é que provocou a crise? Já que essa audiência tem também a questão da crise da... Tem sem fio, não? O que é que provocou a crise? O custo da política monetária. Quase ninguém fala nisso. A maioria das pessoas pensam que a crise foi causada pela corrupção, que realmente está uma vergonha. Aliás, esse plenário aqui está bem esvaziado, porque aqui do lado está sendo lida a segunda denúncia contra o presidente da República. Segunda denúncia protocolada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente, não é? Temer. Então, muito grata. Eu vou falar daqui só para eu enxergar a tela. Então, olha só, deputado Edmilson, só em 2015, qual foi o custo da política monetária em um ano? Juros de cerca de 14%, a Selic, a básica, ficou em 14,25%, mais de um ano. Mas no início a média ficou mais ou menos 14%. Sobre 4 trilhões, que é o estoque dos títulos da dívida interna. Faz a conta. 14 sobre 4 trilhões. Já deu aí 560 bilhões, tá? Pela média. Pode ter sido mais, porque a gente não tem essa informação, como o Rodrigo Ávila já colocou, a gente tem que ficar estimando, né? Então, aqui, ó, só o juro, 560 bi.
Os prejuízos com swap cambial, só de 2015, assumidos, publicado pela Globo, 90 bilhões de reais. A emissão excessiva de títulos para formar colchão de liquidez, 480 bilhões de reais. Qual o juro sobre isso? O juro sobre isso? Mas aí uma bolada. A remuneração da sobra de caixa dos bancos, as chamadas operações compromissadas. Sobra dinheiro no caixa dos bancos, o Banco Central aceita esse dinheiro e entrega título da dívida para os bancos e remunera os bancos diariamente. Só esse mecanismo custou mais de 150 bilhões de reais. Isso aqui dá centenas de bilhões, nós estamos falando em mais de 800 bilhões de reais em um ano. E tem gente que ainda fala que não precisa fazer auditoria dessa dívida. Ora, é preciso entender de que nós estamos falando. A dívida virou um esquemão financeiro. A dívida, há séculos, deixou de ser aquele instrumento de financiamento do Estado. Mas tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Vamos acordar, povo brasileiro. Vamos acordar, economistas brasileiros e economistas brasileiras. É preciso entender isso aqui. Com esses mecanismos, a dívida cresceu 732 bilhões em 11 meses de 2015. E os investimentos em 2015 foram 9,6 bilhões. Então, é um esquema que alimenta o mercado financeiro. E não podemos colocar uma empresa do mercado financeiro para auditar isso aqui. Não é? Aí é demais. Então, aqui estão os dados, deputado Edmilson, porque muita gente questiona. Então, agora, nossas palestras da Auditoria Cidadã são com fotos. Então, isso aqui é a foto da planilha do Banco Central, que mostra o estoque da dívida, que mostra o crescimento em 2015, uma dívida que saiu lá no plano real de 80 e poucos bilhões, como o Rodrigo disse, 85 bilhões 94, chega em 2017 a 4,8 trilhões. Sem contrapartida. A contrapartida é juros sobre juros e esses mecanismos que geram dívida. Como eu falei das fotos, aqui ó, notícia da Globo, 90 bilhões de prejuízo de swap só em 2015. Se voltarmos um pouquinho em 2014, 120 bilhões assumido publicamente. Quando somamos os resultados negativos lá na página do Banco Central, dá 207 bilhões de setembro de 2014 a setembro de 2015. Isso aqui que empurrou o Brasil para a crise, não é? E depois que a crise está fabricada, aí vem, corta, ajuste fiscal, privatiza tudo, contra reformas, tudo justificado pela crise. Aqui, ó, olha a emissão excessiva de títulos, provado com dados oficiais, todas as receitas realizadas de acordo com o site da CGU, todas as despesas pagas de acordo com o CIAF, uma emissão excessiva de títulos em 480 bilhões. Resposta a requerimento do deputado Coutinho, líder do PSD, o Banco Central e o Tesouro confessaram, é para formar colchão de liquidez, tá? Aqui os dados das operações compromissadas, que atingiram agora em julho de 2017, 1 trilhão 157 bilhões. Deputado, só essa operação aqui empurra qualquer país para a crise. Ao mesmo tempo, eles geram uma escassez de moeda, porque eles enxugam. Isso aqui não é depósito compulsório não, hein? Essa aqui é voluntária, é a parte do compulsório. Sobra quase 1 trilhão e 200 no caixa dos bancos. O Banco Central aceita isso, entrega título da dívida e remunera diariamente. O dinheiro fica parado no Banco Central e ainda por cima gerando a despesa de pagamento de juro diário. Só essa operação aqui, se fosse revertida, já acabava com a crise. Nós estamos falando de 18% do PIB esterilizado no Banco Central, gerando dívida pública, gerando despesa diária e gerando escassez de moeda na economia.
deputado, que esgotou o tempo, não é isso? Mas Todo o Alô? a crise, eu falo daqui. Acabou a pilha, eu acho. A crise tem justificado a aprovação de toda uma lista de atos, não é? E, enquanto nós temos aí, deputado, as privatizações que incluem Eletrobras, Casa da Moeda, diversas empresas, diversos portos, aeroportos, estradas, que somam 44 bilhões de reais, um ano de swap foi 90 bilhões. Como é que pode? Empresas que passamos décadas construindo vão ser entregues por 44 bilhões, inclusive Casa da Moeda, ofendendo a nossa soberania, abrindo mão da nossa moeda, e um ano de swap foi 90 bilhões. E para onde foi esse prejuízo do swap? Foi para o Tesouro, virou dívida pública. Então, uma auditoria dessa dívida é que vai revelar esses mecanismos e esse último esquema fraudulento, que no debate eu peço para a gente aprofundar, porque é um esquema que, ao mesmo tempo, gera dívida pública, sequestra arrecadação tributária, está sendo espalhado por diversos estados e municípios. Em Belo Horizonte tem uma CPI da PBH Ativos S.A., tratando desse esquema fraudulento, e o atual ministro da Fazenda, banqueiro que ocupa o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, quer criar esse esquema em âmbito federal. O TCU, o Ministério Público de Contas, já falaram, é ilegal. Fere a Constituição, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, fere o Código Tributário Nacional, fere todas as leis orçamentárias. Mas o Meirelles quer criar. Então, deixo aqui o apelo para que essa Comissão de Finanças e Tributação paute esse esquema, debata esse esquema financeiro e não deixe que a auditoria da dívida seja feita por empresa privada ligada ao mercado financeiro. Muito grata.